Eu sempre tive essa tendência a uma transcendência, algum caminho que a pintura pudesse oferecer de escape, sabe? De você sair de um tipo de realidade e ir para outra. Não pensar a pintura como objeto, como muitos artistas trabalharam. Quer dizer, imagine você é um objeto, a pintura é um outro. Então você tem essa relação. Eu, como tenho essa tendência abstrata, eu prefiro explorar esse lado da pintura, que é o de transporte, de levar a percepção de cada um para um outro tipo de realidade. O teu ateliê é ateliê e casa, é isso? No ateliê casa, que para mim é a melhor solução, né? Sei que não é para todo mundo, mas para mim funciona bem. Moro só, tranquilo. Esse é um trabalho de 2002 que participou de um individual que eu fiz aqui no Paço das Artes. Olha, aqui a minha casa ela é montada toda de forma afetiva, né? E eu viajo muito, sou nômade, então cada coisinha aqui normalmente é de um lugar diferente, está ligado a uma viagem, ou a uma pessoa, um amigo querido, enfim. O que me guia é esse princípio visual de ir construindo como se constrói a pintura, né? Pela cor, pela forma. Aqui tem o quê? São amigos, referências? Amigos e eventualmente referências também, e coisas que a gente ganha, troca, né? Eu estou vendo ali um Gil Vicente. O Gil Vicente é uma pessoa importante, super importante, super importante. Foi, acho que a primeira pessoa que me pegou pela mão assim e realmente ajudou e me colocou dentro do circuito artístico. A cada 2 semanas ele ia no meu ateliê, lá em Recife, quando eu estava começando, para comentar e tal. Porque em Recife não tem escola de arte plástica, né? A gente só tem um curso na Universidade de Educação Artística, mas não tem o bacharelado. E eu também, como comecei tarde, já com quase 30 anos, vindo de outra profissão, que eu sou engenheiro eletrônico de formação, também já não teria paciência para fazer um outro curso demorado, de 5 anos. Então, meu percurso foi de autodidata. Desde a infância, desde muito pequeno, eu desenhava muito, assim, compulsivamente. Era super tímido, então desenho era uma válvula de escape, né? Era uma espécie de universo paralelo para mim. Tinha 20 anos, 19 anos, eu comprei uma máquina de fotografia, porque como eu mantive esse interesse pela pintura, pelo desenho, comecei a viajar, comecei a frequentar museus e tal, e lia alguma coisa sobre a história da arte, como diletante, como curioso. E um belo dia eu resolvi comprar uma máquina e começar a fotografar, por curtição. Então isso virou meu hobby. E eu fui fundo, assinava revistas e lia sobre fotografia, história da fotografia e tal. Isso realmente foi uma primeira volta àquela coisa do desenho da infância, que depois foi aprofundada na pintura, né? Eu não sou chegado assim a rompantes e chutar tudo, abandonar tudo de uma hora para outra. Até porque o investimento em engenharia tinha sido muito grande, né? Eu já estava nisso e gostava de engenharia. Não é que eu não gostasse, eu gostava. É porque a arte é paixão, né? Um outro patamar. Mas o que aconteceu com a engenharia, primeiro foi de oportunidade. Calhou de, naquele período, eu só ter essa chance com automação industrial, que era uma coisa que eu não pensava em trabalhar. Meu negócio era computador, já mexo com computador desde 15 anos. Eu era hacker quando não existia nem a palavra hacker. Então você começa a
pensar o que vai acontecer com a tua vida depois, começa a querer planejar alguma coisa e esse futuro aí não estava me agradando muito não, né? Eu ia virar executivo. Mas no final desse período eu comecei a pintar, por acaso, porque minha irmã conheceu o Gil Vicente, lá em Recife, me comentou e me veio na cabeça voltar a desenhar e quem sabe começar a pintar só para relaxar. Isso é do começo, quer dizer, ao mesmo tempo que eu fazia, por exemplo, cópias de grandes mestres, assim como esse Tiziano aqui, que eu parei pela metade, sempre com algum motivo de aprendizado, né? Isso é da minha avó, isso acho que é o único desenho que sobrou desse período aqui, esse Cristo aí, dramático. E você fez com por quantos anos? 10 anos. Mas tem, por exemplo, isso aqui que foi um exercício com pastel seco, né? Dos primeiros que eu fiz, dos primeiros trabalhos. Só depois de alguns anos aí que quando eu realmente já tinha entendido que o meu caminho era esse, que não tinha mais saída, é que eu fui buscar alguma coisa mais densa, vamos dizer assim, mais longa. E aí foi quando eu viajei para Paris e passei quase o ano 97 todo lá, estudando técnica de pintura na Escola de Belas Artes. Eu volto para Recife, mas passei poucos meses, 3 meses, pouco tempo, porque logo depois que eu cheguei, eu fui convidado por Agnaldo Farias para ser assistente dele num projeto do Itaú Cultural, assistente de curadoria. A gente tinha se conhecido anos antes, e tinha feito amizade e tal. Então eu aceitei e vim para cá, para São Paulo, em princípio para passar 3 meses, e estou até hoje, né? Lá se vão 13 anos, nunca mais eu voltei para Recife. A mudança já estava começando a acontecer lá, quer dizer, até por esse trecho aqui você percebe, por exemplo, que a figura começa a perder solidez, sabe? Começa a criar fusões com o próprio fundo. Está se desmanchando. Está se desmanchando, exatamente. Então a coisa vai ficando cada vez mais, por exemplo, isso aqui que já é bem abstrato, mas para mim é uma cabeça ainda. De alguma forma, para mim isso é uma cabeça, mas porque foi um processo, né? Essas coisas de linguagem, a coisa foi nesse sentido de tirar da massa da figura e de criar uma confusão entre figura e fundo, né? Mas você vê que aqui já é uma coisa, quer dizer, já a figura já é pelo negativo, quer dizer, pela falta de tinta e não pelo vazio. Sempre uma coisa meio misteriosa, porque é que você opta por um caminho ou não. Eu, apesar de adorar, por exemplo, o trabalho de Van Gogh, da tinta mais empastada, quase esculpida, né, na tela, eu nunca tive interesse em trabalhar desse jeito. Mesmo nas cópias que eu fiz, sempre foram cópias de trabalhos que tecnicamente são mais planos, nesse sentido até mais abstrato, né, pensando nesse lado, desse conceito mais amplo de uma abstração. E no caminho aqui, ao longo do tempo, isso foi acontecendo, quer dizer, eu passei a usar, na verdade, cada vez menos massa de tinta. E eu cheguei nesse ponto, logo no começo aqui em São Paulo, onde a pintura não tinha mais quase nada, né? Quer dizer, sair daquela figura, da ligação com a figura para uma coisa assim, né?
Quase monocromado. Exatamente. Muito embora a construção disso daqui não dá para ver assim na imagem, mas são muitas camadas de vermelho e semi-transparentes. Então você tem algum tipo de profundidade nessa cor. Você desenvolveu um conhecimento bem apurado sobre os pigmentos. Sem dúvida, sem dúvida. Porque, na verdade, eu já tinha essa curiosidade até pelo meu lado engenheiro, né? Que adora conhecer materiais, o funcionamento das coisas, por que certas coisas funcionam e acontecem daquela maneira e tal. Associado à minha experiência na física, né? Porque eu trabalhei 4 anos na física, no departamento, trabalhando como aluno de iniciação científica no departamento de física. Isso, principalmente pelo lado teórico, foi super importante para mim. Até no trabalho que eu faço nos últimos anos. Porque na pesquisa básica você se relaciona com os fenômenos da natureza de uma maneira muito particular. Então, aqui, esse é o momento da minha primeira individual, foi em 2000. Como chamava essa individual? Na verdade, eu não dei nome, mas porque inclusive eu não dou título aos trabalhos, né? Porque às vezes as pessoas tentam resolver o trabalho visual no título, né? Não é uma coisa muito interessante. Mas pior do que isso o hábito que as pessoas têm de, antes de olhar o trabalho, elas vão olhar para a etiqueta de identificação da obra, né? Para ver se ali já tem uma chave de leitura para o negócio. O que a gente está vendo aqui sugere uma profundidade. Só que nesse caso aqui é uma profundidade real, porque ela é formada por várias camadas transparentes que eu ia sobrepondo e trabalhando. Então você coloca uma camada sem anular completamente a anterior. E isso com a repetição vai criando essa profundidade para o observador. O branco ele ainda não aparecia, né, nesse momento aqui. Eu fui sentindo necessidade à medida que o trabalho foi se desenvolvendo. Primeiro eu senti necessidade de mais espaço, de uma escala maior. O trabalho foi pedindo essa coisa do movimento de braço, que aqui eu já não tinha mais esse trabalho do gesto da mão, do pulso, essa coisa picassiana. Eu já estava passando para uma coisa do corpo, né? Um movimento do corpo todo sobre a pintura. Agora depois, com o tempo e com o aumento da escala, o que aconteceu foi que o espaço ele começou a se abrir mais. Cada vez mais uma coisa do fundo foi começando a aparecer, também por transparência. Mas a partir de um momento, o próprio fundo mesmo, nesse trabalho aqui, por exemplo. Isso aqui já é a preparação da tela, já é a tela assim, aparecendo, entrando como, não como coadjuvante, mas como ator principal. O traço do Sumier, essa coisa da pintura oriental, apareceu assim para mim, quer dizer, claro, é uma referência que... E eu, na época, depois eu percebi a relação, através de uma outra pessoa que me chamou a atenção, inclusive foi uma curadora japonesa. Mas eu, nessa época, estava pensando em física quântica, em partículas, interação de partículas e tal. Minha cabeça estava caminhando por aí. Nada de bambuzinho, nada nem conhecia Sumier. Foi curioso isso, mas depois que eu conheci essa curadora, eu fiquei super intrigado, né? Porque ela falou inclusive em Zen budismo. E eu não sabia nada de Zen budismo. Então voltei para casa, comprei uma pilha desse tamanho de livros sobre Zen budismo. E descobri, entre outras coisas, que eu sou um Zen budista nato. Entendeu? Você pintava na parede isso? Não.
Já desde a primeira individual, porque como eram camadas muito finas de tinta, já tinta acrílica, eu já trabalhava no chão. Já há muito tempo que eu trabalho no chão, tanto que estou com uma lesão no menisco agora que eu vou ter que operar. Flexionando, de tanto flexionar, anos e anos e anos flexionando, eu lesionei o menisco. Tá. Mas então, o que acontecia é que já era no chão. O problema de ser no chão é que ocupa muito espaço. Então, eu precisava de um quarto ou uma sala maior para poder ampliar a escala. Só que nesse momento que eu mudei de apartamento, eu radicalizei também na escala. Eu fui para uma escala assim que eu nunca tinha mexido antes, né? Passei para coisa de 1,40 por 2,40, sabe? E aí já o corpo já está literalmente dentro da pintura, né? E no final das contas essas alterações no procedimento levaram a uma mudança na linguagem, a uma alteração de linguagem que estava começando a acontecer e que foi impulsionada por um acidente, vamos dizer assim, que aconteceu num ateliê um dia. Nesse caso chave para mim foi o uso do pulverizador com água, que até então eu usava assim muito levemente à distância só para umedecer uma determinada camada e para me permitir trabalhar, continuar trabalhando em cima, né? Porque a tinta acrílica ela seca muito rápido. E o que aconteceu foi que numa escala muito maior, eu quando comecei a usar o pulverizador, eu não tinha ainda a noção exata de quantidade para essa escala. Então eu exagerei na quantidade de água. E no que eu exagerei, o que aconteceu foi que uma mistura que eu tinha preparado e tinha colocado na tela, ela começou a se soltar de uma maneira que eu não tinha previsto. Que eu tenho até esse trabalho aqui. Ah, você tem o registro dele? É isso aqui. Foi nesse ponto aqui. E isso aqui, esse acidente, vamos dizer assim, terminou me interessando e eu aproveitei isso e comecei a incluir dentro do trabalho e a coisa da linguagem começou a tomar um outro caminho. Porque, na verdade, isso daqui, o que aconteceu aqui e que eu passei a explorar foi um fenômeno natural, né? Quer dizer, natural eu quero dizer esses mecanismos básicos da natureza, como as coisas funcionam. Porque o pigmento mais leve ele se difundiu em direção à água. Foi isso que aconteceu. O pesado ele foi arrastado pela gravidade e o leve difundiu. Né? A força de difusão muito fraquinha, ela atua com mais intensidade no pigmento fino. E isso para mim começou a interessar, inclusive filosoficamente, né? No final das contas, eu arrumei um jeito de trabalhar que independia completamente dessa habilidade manual, né? Porque eu passei a praticamente não usar mais a mão no trabalho. E eu fui ao longo do tempo deixando a coisa mais complexa, a pintura mais complexa, sem o uso do pincel, nesse sentido de criar detalhes e dar nuances e tal. Tudo foi construído, sendo construído de forma indireta, vamos dizer assim. Aqui você já tem uma parte mais no limiar, uma parte mais gráfica que se desmancha num certo ponto. Porque no fundo, desde a época da física, coisa que sempre me interessou, me intrigou, foi o tempo, sabe? Esse conceito muito maluco que é tempo. E a junção dele com o espaço. Você tem a coisa de Einstein e relatividade, né, que junta os dois e tal. O trabalho começa nessa escolha de cada pigmento que vai entrar, sabe, nas misturas. São várias misturas e cada mistura tem pigmentos com famílias químicas muito específicas. Não é a cor, é a família química, que tem densidades particulares, é o tamanho do grão e tal. Além das misturas que contém, quer dizer, cada copinho daquele ali tem vários pigmentos lá dentro.
Tem também o branco, que eu passei a usar há pouco tempo atrás, que é o branco, o gesso acrílico. É o branco que é usado para preparar a tela para receber tinta, né? Precisei deixar várias misturas prontas, porque o processo, na verdade, começa aqui na seleção, no pensamento de todos os pigmentos que vão entrar. Por pigmento eu falo cor, né? Pigmento é aquela unidade, o pozinho colorido que entra para formar uma determinada cor, junto com um aglutinante. E eu preciso pensar tudo isso antes de ir para a tela, né? Porque na tela, quando a coisa vai se mover lá por cima, pela difusão e tal, pela gravidade, essas características dos pigmentos elas vão ser cruciais, né? O que acontece aí é o seguinte: primeiro, o que eu estou fazendo acontecer é o movimento da mancha. Porque não me interessa a mancha em si, me interessa o deslocamento, o movimento, é o fluxo que vai ficar registrado lá na tela. Para eu continuar trabalhando e fazendo certas coisas, aí o intervalo de tempo vai aumentando. Quer dizer, eu tenho que observar, que é uma coisa que você toma uma atitude, faz alguma coisa, e o troço demora mais para aparecer. Por exemplo, aquele escuro, você viu como demorou para aparecer. Mas é porque eu já sabia, por experiência, por conhecimento da física e tal, que ele vai se movimentar no meio dessas outras misturas dessa forma. O acaso ele faz parte completamente do processo, só que numa medida que me interessa, né? Esse é o ponto. Por isso que eu gosto de falar de probabilidade. Porque uma coisa é o caos total e o controle total. São duas utopias, né? Na verdade. Porque a gente está sempre em algum lugar no meio dessas coisas. E o que eu fiz ao longo do tempo com experiência e com mais conhecimento sobre os processos lá que estão envolvidos, até, como eu falei, as características de cada pigmento que entra, físico-química, né? Eu fui reduzindo essa margem do acaso para uma faixa interessante para mim, né? Que gera algumas surpresas e que eu posso lidar com isso de várias maneiras. Posso aceitar, posso eliminar e tal.